Boa noite, pessoal. Vamos esperar o pessoal chegar aqui. Mais um encontro semanal, uma live que a gente está aqui juntos. Thalita, boa noite. Dani, é um prazer estar aqui com vocês. Daiane Matheus, Renata Battistini, boa noite. Estamos esperando o pessoal chegar por aqui. Chegando o Henrique Santos, a Lorena Costoli. Mais um encontro semanal nosso por aqui. Vamos falar hoje como enfrentar o teste de gravidez negativo. Uma situação muito comum para quem está na longa jornada para alcançar o bebê, né? E já aproveitando, pessoal, eu queria comentar com vocês sobre participar um pouquinho mais aqui com a gente. Ô Henrique, tudo bem, primo? Tá de longe, hein? Um dia nós vamos visitar você aí, viu? A Cid Bosco também entrou aqui com a gente. Bom, pessoal, eu ia convidar vocês, lembrar que o Fertilidade e Saúde é um canal que não tem fins de captar pacientes para a clínica, captar pacientes para eu fazer o tratamento. E quem faz a nossa história são vocês. Então, quem tiver interesse de compartilhar a sua história, de dividir com a gente as suas angústias, as suas frustrações, as suas vitórias, eu estou aqui. O Fertilidade e Saúde está aqui aberto à disposição. G. Galon, boa noite. Camila Fressati, Carolina Barra Rosa, Igor, boa noite. O papai fresquinho, hein? Vai comemorar o primeiro Dia dos Pais, né, Igor? E a gente está aqui falando que o Fertilidade e Saúde está aberto para quem quiser compartilhar a história. A gente não tem fins de captar paciente, aqui é dar suporte emocional para a gente vencer juntos essa doença chamada infertilidade, tá bom, pessoal? Nós recebemos muitas perguntas. Adri, boa noite. Nós recebemos muitas perguntas, tá, pessoal? Eu respondi algumas lá no Stories e outras eu deixei para a gente conversar aqui. Jaque Sena, Morini Denise, o Igor falando do canal, obrigado. A G Galon precisa dessa live, com certeza. Vamos juntos aqui enfrentar. Bom, e uma coisa que me chamou nas perguntas de hoje, que me chamou bastante atenção, foi que algumas pessoas comentaram sobre o medo. Nossa, doutor, eu estou com muito medo de partir adiante, eu já tive 2 negativos, e eu estou meio paralisado. O medo, pessoal, ele é considerado uma reação natural do ser humano. Isso faz parte da nossa natureza para enfrentar os nossos desafios. E graças a Deus que existe o medo, porque se a gente não tivesse esse sentimento, talvez a espécie humana estivesse dizimada. Então o medo faz parte da reação natural das situações que a gente enfrenta na vida. Mas em excesso, o medo ele paralisa. O medo ele não deixa a gente tomar a decisão, não deixa a gente ir adiante. E aí então a gente precisa encontrar o equilíbrio entre o medo e a prudência. E no caminho da infertilidade, o medo ele pode vir inicialmente como uma reação natural, mas a gente precisa trocar para a prudência. O que é a prudência? Puxa, eu preciso seguir. Eu estou com medo, obviamente, mas eu preciso seguir. Então, como que eu posso seguir de forma mais tranquila, de forma mais segura? E aí que entra, pessoal, algumas ferramentas, entre o apoio do médico, entra o bate-papo que a gente precisa ter diante de um cenário de luto, né? que é o beta-HCG negativo. O pessoal chegando por aqui, eu estou dando um tempinho mais antes da gente entrar no assunto propriamente dito, tá? A Mar, a Andréia, a Denise, Ateliê Vestido, Estela Santos, Karina Ferreira, boa noite, pessoal, obrigado pela presença de vocês. Então eu estava comentando que o medo foi um dos sentimentos mais falados, mais perguntados, mais comentados hoje na caixinha que eu abri de perguntas. E junto com o medo, pessoal, veio o quê? Veio a culpa. Então algumas pessoas que comentaram que elas estavam se sentindo culpadas porque tiveram tiveram beta-HCG negativo. E para ilustrar isso, eu tive um caso recente, que o casal chegou extremamente fragilizado depois do negativo e cheio de culpa,
porque eles tiveram relação sexual durante a fase de espera do beta-HCG. Ela tinha recebido os embriões, depois de alguns dias eles tiveram relação sexual, tiveram negativo, e ele estava atribuindo aquele resultado ao fato deles terem tido a relação sexual. Pessoal, repouso não modifica o cenário. Mesmo se a mulher ficasse com a perna deitada com a perna para cima, ainda assim ela ia ter o negativo, porque a gestação não ocorre por gravidade. Isso é um pensamento, é uma ideia já ultrapassada, que surgiu quando a reprodução assistida estava executando os primeiros casos de fertilização in vitro. Achava-se que ficar com a perna para cima, ficar em repouso, com auxílio da gravidade, até em Trendelenburg, com a perna mais para cima e a cabeça inclinada, que isso pudesse facilitar a implantação, aproveitando o efeito da gravidade. Mas para vocês terem uma ideia da importância da ausência do repouso depois da transferência, quando as mulheres engravidam de forma natural, elas não têm a certeza da gravidez enquanto não têm um atraso menstrual. E a gente não pode esquecer que depois da transferência, estou justamente nessa fase que eu não tive atraso menstrual ainda. Então vamos mandar embora esse sentimento de culpa. O repouso, ele não aumenta a chance de sucesso, mas obviamente que as suas necessidades precisam ser respeitadas. Se você se sente mais segura, se você se sente mais tranquila, se isso vai te dar conforto, peça para ficar em repouso depois da transferência, não tem problema, tá? Mas então, como que a gente pode enfrentar o teste de gravidez negativo? Vocês devem ter visto no Stories que não existe uma receita de bolo, mas existem algumas ferramentas que a gente pode utilizar para tentar diminuir tudo isso, tá, pessoal? Oneida chegando aqui, Saúde Leonardo, Suelen Bezerra, companheira, Doceria Mirabela, boa noite, Oneida, Antônio Santos, Rafaela Domingos, boa noite, Estela, Aline, bastante gente, pessoal. Deus, é um prazer ter todos vocês aqui. Quem quiser fazer pergunta, fiquem à vontade. Ô, Léo e Grazi, que bom que vocês estão aqui com a gente, é um prazer, viu? Adri, Paula, acabou de sair do trabalho e já está aqui com a gente também. Bom, pessoal, então quais são essas ferramentas? Não existe uma receita de bolo, mas existem algumas estratégias para a gente lidar com esse luto. A primeira estratégia que eu quero dividir com vocês é o conhecimento, é a informação. Então a gente precisa ter bem sedimentado esse tipo de informação que eu vou passar para vocês, para tirar um pouco desse peso que a gente tem na jornada da infertilidade. Então, a primeira coisa que eu queria dizer para vocês é que nós, humanos, independentemente de termos ou não a dificuldade para engravidar, nós temos limitações reprodutivas. Uma particularidade do ser humano é a produção em alta quantidade de embriões geneticamente alterados. Eu, por exemplo, sou pai de 3 filhas, mas a nossa terceira gravidez, nós tivemos 4, a terceira gravidez foi uma gestação não embrionada, provavelmente por alteração genética do embrião. Só que na maior parte das vezes que esses embriões estão comprometidos geneticamente, a própria natureza da mulher interrompe a gravidez antes do atraso menstrual. E aí ela não tem esse atraso menstrual, ela não vai suspeitar da gravidez. E não suspeitando da gravidez, ela não faz o diagnóstico da gestação. E aí que vem o X da questão quando a gente analisa uma FIV, pessoal. Se eu comparo a tentativa da FIV com a tentativa da gestação natural, tudo que eu fiz na FIV até o dia do beta-HCG é aquela fase do invisível, onde a mulher não teve atraso menstrual. Infelizmente, nós humanos, temos uma certa objetividade, uma racionalidade no nosso cotidiano. E a FIV, ela te passa uma sensação de controle que na verdade não existe, porque o desfecho final, por mais que você controle todo o processo, não está na palma das suas mãos, não está no controle do médico também. Maria Fernandes, Elaine, Janaína, todo mundo chegando aqui, é um prazer, pessoal. Então a gente tem que ter em mente, pessoal, que na FIV nós estamos executando procedimentos
que naturalmente eles não são controláveis. Então, tendo em vista tudo isso, nós vamos ter a grande maioria das pessoas tendo um beta-HCG negativo na primeira tentativa. E aqui eu quero fazer um parênteses. Tomem cuidado, porque quando a gente vai ver informações na internet, a gente vê um verdadeiro leilão. Então tem pessoas falando, se você transferir um embrião euploide saudável, estudado geneticamente, a sua chance de sucesso é 60%, 65%. Se você fizer aquilo outro, isso vai mudar o cenário. Na verdade, pessoal, o que o mundo científico recomenda quando você vai avaliar a taxa de sucesso do tratamento é o ciclo de estimulação. Então, para vocês terem uma ideia, se num ciclo de estimulação eu formei 2 embriões, a minha chance de engravidar aqueles 2 embriões vai ser exatamente a mesma, estudando ou não, por exemplo, do ponto de vista genético aquele embriãozinho. Então a gente tem que tomar muito cuidado na forma que a gente interpreta os resultados. Para vocês terem uma ideia hoje, se nós tivéssemos 100 casais onde as mulheres têm entre 25 e 30 anos, e esses casais resolveram engravidar pela primeira vez na vida com 2 relações sexuais, agora em agosto de 2021. No final do mês, nós íamos ter aproximadamente 50%, 70% dos casais que iam alcançar a gravidez. Mas destes 50%, 70%, 50% a 60% tem a perda invisível, ou seja, formam um embrião, mas o embrião não implanta no útero. Ou melhor, ele implanta, mas ele não evolui além da menstruação. Então evolui para uma perda invisível que eu não conheço. E aproximadamente 15% a 20% dessas mulheres de 25 a 30 anos iam alcançar a gestação espontânea. Esse número é de 9% quando eu avalio o grupo de 35 a 40 anos. Então observem que a própria natureza humana tem limitação natural para engravidar. E quando eu vou para uma fertilização in vitro ou para qualquer outro tratamento de reprodução assistida, eu acabo carregando essas limitações, porque nenhum tratamento modifica o patrimônio genético do embrião. Tá certo? Então, a partir do momento que eu tenho como primeira ferramenta esse conhecimento, eu tiro um pouco da minha responsabilidade, eu tiro um pouco da minha culpa, porque a gente está querendo ter o controle de um processo que não está na nossa mão. E prova disso tudo é que além de eu precisar ter o embrião ideal e o endométrio, que é aquela camada interna do útero ideal, eu preciso ter a sincronia do embrião e do endométrio de forma perfeita, para que a gravidez possa evoluir. É claro que, conhecendo essas limitações naturais, nós como médicos e vocês como pessoas que precisam da ajuda da medicina para engravidar, precisamos recorrer àquilo que está no nosso alcance. A gente não pode só cruzar o braço e falar, tá bom, é limitação biológica, acabou e pronto, nós não vamos fazer mais nada. Não. A gente tem que personalizar, tem que individualizar, mas a gente de forma consciente, com os pés no chão, para a gente entrar nessa jornada com um pouco mais de resistência e também com um pouco mais de suporte para ter a resiliência, que é a nossa capacidade de superar essas derrotas e olhar para frente com esperança para a roda continuar girando. A nossa vida não pode parar, nós não podemos se paralisar diante dessa frustração e dessa perda. Rony, amém. Peterson, Daniele, Elis Brito, boa noite, é um prazer ter vocês todos aqui, tá? E aí, pessoal, quando a gente parte para a análise da taxa de sucesso do tratamento, o namoro programado, por exemplo, e a inseminação intrauterina, a inseminação é aquele tratamento que a gente tem que colocar espermatozoides que movimentam dentro da cavidade uterina. O namoro programado é ter as relações sexuais no período fértil. A taxa de sucesso desses 2 procedimentos é semelhante e varia de acordo com a idade da mulher, mas os números, depois de 3 a 6 ciclos, variam de 5% até 30% a 40%. Então, quando um casal parte para o namoro programado e para a inseminação intrauterina, você tem que pensar a médio prazo. Se a gravidez ocorrer antes, você já está no lucro. Já a fertilização in vitro, quando eu não tenho a baixa reserva ovariana e nenhum outro problema muito mais grave, a gente consegue taxas numa primeira tentativa de nascimento de bebê, que é o que realmente importa, em torno de 30% a 35%.
Bom, feito tudo isso, pessoal, a gente também precisa ser o quê? Realista. Então eu já tive o conhecimento, a primeira ferramenta é o conhecimento, já tive consciência de que nós temos limitações naturais para engravidar, e agora a gente precisa então responder 4 perguntas. Todo casal que está tentando engravidar precisa responder essas 4 perguntas. É claro que a maioria das respostas acabam vindo de vocês, mulheres que estão aqui, tá bom? Porque, infelizmente, tá? O sucesso de qualquer tratamento, ele está diretamente relacionado à idade feminina. E quanto maior a idade da mulher, menor a chance de gravidez, mas cada caso precisa ser avaliado de forma individual. Bom, a partir do momento que vocês enfrentam a infertilidade e decidem partir para um tratamento, a gente precisa interpretar isso de forma racional. Então, o que eu preciso responder? Primeiro, a mulher, qual é a minha idade? Eu estou numa idade oportuna para esperar aquele resultado? Porque não adianta, pessoal. Outro dia eu tive uma paciente de 53 anos que ela queria engravidar com óvulo próprio. Era o desejo dela, mesmo eu esclarecendo todas as limitações, explicando as melhores alternativas. E o que aconteceu? Ela falou, doutor, eu virei de forma muito transparente, falei, você vai ser o primeiro caso no mundo que nós vamos ter gravidez com óvulo próprio nessa idade. Ela falou, então nós vamos publicar. Obviamente que ela não engravidou, apesar de ter tido um óvulo, só que aquilo ajudou ela a tomar a decisão para o passo seguinte, que era ir para óvulo de doadora. Então, pessoal, a gente precisa ser realista. A gente sabe que a fertilidade feminina cai de forma mais acelerada depois dos 35 ou 37 anos. Isso se intensifica depois dos 40 anos, tá? Só que geralmente depois dos 44 anos é muito raro a gente conseguir uma gestação com óvulo próprio. Na clínica, a mulher mais velha que engravidou com óvulo próprio foi aos 44 anos. Tá? Nós temos pacientes com 43, 42, 41. Mas você precisa ter ideia da realidade, das limitações que você tem. E aí é muito comum, do ponto de vista prático, a gente ter a nossa conversa, o aconselhamento, no caso novo, explicando que o casal tem a limitação, principalmente por conta da idade da mulher, e quando se depara com aquele negativo, acaba vindo aquele sentimento de negação do luto, de não aceitação. Obviamente que a gente entra numa briga para ganhar, que a gente acredita naquele óvulo, mesmo de uma mulher com idade mais avançada. Mas você precisa criar dentro de você um alicerce, pensando aí como você vai encarar eventualmente o negativo. Porque essa é a realidade até de casais mais jovens que vão buscar a fertilização. Tá? Então a idade é a primeira pergunta. Junto com a idade, ou de forma até independente, é a função reprodutiva da mulher. É a reserva ovariana. Mulheres com baixa reserva ovariana tendem a ter a jornada mais longa, não adianta. O número de óvulos, a quantidade de embriões é mais reduzida. E tudo isso junta com aquela limitação natural que a gente tem para engravidar. Então não adianta a gente pensar na baixa reserva ovariana que a gente vai entrar só para ganhar e nunca vai ter uma frustração. Você tem que se preparar para aquilo e discutir em conjunto com o seu especialista qual é a melhor estratégia para a tomada de decisão. A baixa reserva ovariana, pessoal, ela é um grande problema quando eu tenho uma idade mais avançada, porque ela reflete para mim uma redução da quantidade. Então, baixa reserva ovariana, guardem isso, é sinônimo de quantidade reduzida. Qualidade de óvulo acompanha a idade da mulher. Então, obviamente, que se eu tenho um quadro de baixa reserva ovariana aos 25 anos, é um cenário mais apertado porque eu tenho uma tendência de ter menos embriões, mas a qualidade daquele óvulo é muito boa. E para a gente engravidar precisa de um. Obviamente que quanto mais tiver, melhor, mas a gente precisa de um. Agora, se eu tenho a baixa reserva com 40, 42, 38, 39 anos, eu tenho que ter o alicerce, os pés no chão, porque a minha jornada pode ser longa. E nessa primeira consulta, talvez a gente não fale de outras estratégias.
É a sua história, a sua vivência naquele tratamento que vai nortear para a gente o que nós vamos realmente fazer, tá bom? Vou aproveitar a pergunta da Rafaela Domingos, que comentou o seguinte: antimileriano de 0,87, idade 30 anos. Qual a taxa de sucesso da FIV? Rafaela, dentro desse cenário, a gente tem o contexto da idade que é muito positiva. Então, a gente tem taxas que giram em torno de 25% a 30%. Tem que ir em frente. O mais importante é ver se você tem folículos. A minha prima engravidou com antimileriano de 0,79. Este mês de julho, nós tivemos uma paciente que engravidou com óvulo próprio antimileriano de 0,09. Foi o nosso recorde. Ela formou 3 embriões, transferiu 2, um foi para estudo genético aneuploide, estava comprometido geneticamente, e ela engravidou de gêmeos ainda, pessoal. Então a gente tem que acreditar no óvulo. Ela tinha 36 anos, tá? A pergunta da G. Gosti, eu já respondo, tá? Que é de vacina. Bom, então reserva ovariana é isso, pessoal. Se você tem baixa reserva ovariana, seu coração tem que estar aberto para outras alternativas também. Discutir com o seu médico as estratégias que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, tá certo? Bom, então eu falei a pergunta da idade que a mulher tem que se fazer, da reserva ovariana, do tempo de infertilidade, pessoal. Ontem eu atendi um casal que já estava tentando há 6 anos. Tinha indicação da FIV pelo tempo de dificuldade, mas o casal estava extremamente resistente. Ela havia começado com 31 anos, estava com 37, tem uma reserva ovariana oportuna, ainda boa, e eu falei para eles, o momento é esse. E aí que a gente tem que tomar o cuidado, porque quando a gente enfrenta a infertilidade, tem resistência para fazer algum tratamento, se nesse meio tempo a gente não cria estratégias e não muda as crenças que a gente tem dentro da gente para estabelecer um plano de ação, a gente pode perder a oportunidade do tratamento, o time da reserva ovariana que é adequado. E vocês não fazem ideia do que a gente vê de casos na prática clínica de mulheres com baixa reserva ovariana que chegaram à primeira consulta em momento oportuno, mas perderam a oportunidade. Então isso é importante, pessoal, avaliar o tempo de infertilidade também. E a outra coisa é a causa, porque dependendo da causa, eu posso ter um impacto progressivo da minha fertilidade. Por exemplo, endometriose. A endometriose, se a mulher não engravida e se ela não usa algum hormônio para bloquear a proliferação daqueles focos, infelizmente ela pode ter um avanço das lesões no ovário e isso comprometer a reserva ovariana e, consequentemente, ela então desenvolver a baixa reserva e enfrentar toda aquela jornada longa, ter que fazer dupla estimulação do STIM e tudo mais. Então, a causa da infertilidade. Do mesmo jeito, alguns fatores masculinos severos. Eu já tive paciente que começou com espermatozoide e a gente só alcançou a gravidez com a punção. Porque eles foram, infelizmente esse casal em particular teve uma jornada muito longa, ela começou com 24, engravidou com 28, era um fator masculino grave, era ovário policístico, e aí então eles acabaram tendo que fazer a PESA porque ele não tinha mais espermatozoides no ejaculado, mas conseguiram engravidar de gêmeos depois. Valeu a pena sofrer. Só um parênteses aqui, então, doutor, quais as vacinas obrigatórias para antes da transferência? Basicamente, a gente precisa seguir o calendário vacinal preconizado pelo Ministério da Saúde. Aqui, na verdade, nós estamos recomendando, principalmente a da rubéola, que a gente pede a sorologia, tá? O Covid pode ser utilizada antes, preferencialmente, ou durante a gravidez, tá? A vacina da gripe, que a mulher também pode utilizar, e aí depois pode estar atualizando o calendário vacinal mesmo durante o pré-natal, que seria a vacinação do tétano, a vacinação também da hepatite B. Tá certo, pessoal? Muita gente chegando aqui, boa noite para quem chegou. Olha aqui, a Grazi tinha 43 óvulos, Leonardo comentando. Tinha 43 anos, 9 óvulos e 16 folículos, olha só. É um ponto fora da curva. Infelizmente, não alcançamos a gravidez ainda, né? Uma pergunta aqui, ó. Morini Denise, doutor, baixa reserva ovariana, 35 anos e um blastocisto em D7. Morini,
Tem blastocisto? Tem esperança. O blastocisto de D7 implanta um pouco menos que o de D5 e D6, mas é um embrião, ele está viável para transferir, então tem que seguir em frente, tá? A Carolina Barra Rosa, faz diferença ou pode transferir embriões amamentando? Carolina, o ideal não é estar amamentando, tá? O ideal é a gente já ter suspendido a amamentação, até porque aumenta a prolactina, mas a gente tem alguns casos que a gente sabe que é difícil aí o desmame, né? Principalmente quando é o primeiro filho, e aí a gente acaba fazendo a transferência com a amamentação junto. A G vai fazer a transferência em novembro, vai em frente com fé e esperança, viu? Bom, boa noite, mais o Éder aqui falando. Então, pessoal, a gente tem essas particularidades. Bom, mas tive o negativo, soube das limitações que o ser humano tem para engravidar, já respondi as 4 perguntinhas da idade, da reserva ovariana, do tempo de infertilidade e da causa. E agora, doutor Anderson, então... respondi tudo isso, meu cenário está tudo bem. Respondendo as perguntas, está tudo certo, já entendi tudo. Vamos seguir em frente sem fazer mais nada? Nós não vamos revisar as estratégias? A gente não vai ver se pode fazer algo adicional? Claro, pessoal, cada caso precisa ser avaliado de forma personalizada. Mas a gente tem que tomar cuidado, porque existem muitos procedimentos hoje disponíveis na prática clínica da medicina reprodutiva que eles não têm confirmação científica de benefício ainda, mas muita gente acaba utilizando, porque nós lidamos com dor, nós lidamos com luto, com sofrimento, com planos que não aconteceram agora. São planos que a menininha, vocês quando eram menininhas pequenas que brincavam de boneca, já brincavam de ser mães, brincavam com o bebezinho embalando aí no braço, fingindo que estava amamentando. Então a gente está lidando com um sonho de infância. O homem, a nossa cultura, ela forma os homens, nós todos, para termos família, para sermos o homem da casa. Então isso mexe com a paternidade. Sem contar outros fatores, como a parte da cobrança da sociedade, como também a questão financeira. Então são muitos valores, muitas crenças, muitos capítulos da história que estão em jogo. Tá? Então, diante desse cenário, a gente personaliza. Hoje, o que a ciência recomenda? Teve 1 negativo, teve 2 negativos, teve 3 negativos. Você só vai fazer investigação adicional, que seria o estudo genético do casal, através daquele exame chamado cariótipo, ou as trombofilias, que são aqueles exames de sangue para rastrear se a mulher tem predisposição a formar pequenos coágulos nos vasinhos da placenta. A gente só vai fazer isso depois da 3ª falha. Só que, pessoal, a ciência ela não documenta uma coisa para a gente nessa avaliação. E o impacto emocional disso tudo? Ainda mais nós brasileiros, quando eu fiz meu estágio nos Estados Unidos, era muito interessante, foi na Flórida, né? Em Tampa. E chegava lá a americana para receber a notícia do negativo, ela parava, olhava para o médico e falava, tá bom, doutor, quando que eu posso fazer a próxima? Lá eles têm um acesso maior do que o nosso, né, para fazer o tratamento, embora também para eles seja caro esse tratamento lá. E ela enxergava a infertilidade simplesmente como uma doença, como outra qualquer, e que não deu certo o tratamento e bola que segue, vamos em frente. E aí chegou, eu lembro, uma brasileira. Essa brasileira também teve o negativo e quando ele foi dar a notícia que ele pegou o resultado e falou para ela, ela chorava copiosamente, teve que chamar a secretária para trazer água, para acalmar, para explicar, para acolher toda aquela situação. Então nós brasileiros temos uma cultura para a família muito mais intensa e sem dúvida nenhuma esse impacto é grande no nosso sentimento quando a gente pega o negativo. E aí então, pessoal, por conta disso, isso varia de cada médico. A gente hoje, médicos, profissionais da área da saúde como um todo e da reprodução humana, a gente mudou um pouco o nosso comportamento. No passado, o médico ocupava uma postura completamente hierárquica. Ele era o dono da razão. Ele era paternalista. Era mais ou menos assim, olha, eu estudei, ouve o que eu estou ouvindo, faz, acabou e pronto, porque quem estudou aqui fui eu. Isso é a medicina antiga, é a medicina do passado.
Hoje, vocês têm acesso à informação. Hoje, o paciente ele vem com um pouco mais de embasamento teórico, ele vem com um pouco mais de conhecimento. Isso é muito gratificante, pessoal. Levem as dúvidas na consulta, debatam com o médico, não tenham pressa. Se vocês se sentirem pressionados, interrompam, não parem de perguntar. É a vida de vocês, é o sonho de vocês que está em jogo. E a gente precisa dar atenção para tudo isso. Bom, e por conta disso, então, o que eu faço sempre? Eu explico o que a ciência fala, a ciência recomenda. Mas a autonomia de decisão é de vocês. Então, diante do primeiro negativo, tudo isso que eu falei para vocês até agora, eu explico aos casais, só que eu dou a oportunidade deles tomarem a decisão de estudarem geneticamente, eles se estudarem geneticamente através do cariótipo, que é um exame de sangue, um pouquinho demorado, e das trombofilias, que são aqueles exames para avaliar a coagulação. Muitos casais querem fazer os exames. Alguns falam, doutor, como não tem embasamento, essa próxima eu quero fazer ainda sem os exames, mas se a jornada fica longa, eu vou partir sim para fazer os exames. Então a decisão ela tem que ser compartilhada. Guardem isso, pessoal. Tirem essa autonomia, não é só do médico. A decisão é conjunta, tá? Bom, além disso tudo, pessoal, nós temos alguns outros procedimentos que estão na moda. Talvez o que esteja mais na moda agora é um chamado endometrio, que é uma investigação tríplice do endométrio. Ele avalia o ERA, a janela de implantação, a receptividade do endométrio. Ele avalia o EMA e o ALICE, que vai ver como estão os micro-organismos, se aquela paciente tem infecção crônica no endométrio. E aí ele vai dizer para a gente se há necessidade de tratar com antibiótico, se há necessidade de repor lactobacilos, e vai falar para a gente qual que é o momento ideal de transferir o embrião. Na teoria, é tudo lindo, maravilhoso. Mas até o momento, a gente não tem ainda a aprovação unânime da Sociedade de Reprodução Humana americana, europeia, brasileira, latino-americana. Só que tem uma coisa aqui que a gente precisa falar, pessoal. Por que não tem esse embasamento? Porque não tem análise estatística demonstrando que quem faz o endometrio engravida mais do que quem não faz. Só que quem defende o endometrio, e a ciência também mostra essa diferença, nós temos uma diferença clínica de 16%, pessoal. Tá? Então, de 16%. Então, ou seja, essa diferença de 16%, ela não é estatisticamente significante, então a ciência não documenta para a gente que isso é positivo, que deve ser feito. Mas, clinicamente, 16 casos de cada 100 pode ser relevante. E aí vocês podiam falar, doutor Anderson, então tem paciente minha aqui assistindo a live, por que você não pediu para mim? Porque, pessoal, a gente tem que pesar numa balança. Se eu fosse colocar numa balança, fazer o endometrio ou formar mais embriões, do ponto de vista emocional e financeiro, sem dúvida nenhuma que formar mais embriões, mudar o patrimônio genético de um novo embrião, trazer um novo embrião para o cenário, isso de fato é mais robusto, isso de fato a ciência mostra que realmente para a gente que pode mudar o cenário. Então o endometrio hoje ele está restrito basicamente para aqueles casais que estão com uma jornada muito longa, para casais que transferiram embrião euploide, saudável, uma, duas, algumas vezes e não deu certo, e também quando o casal tem essa necessidade de fazer algo mais específico, tá? Mas a gente não costuma fazer de rotina, não é uma rotina na clínica, mas pode ser feito. Uma outra coisa que também está muito em alta, muitos de vocês já devem ter ouvido falar, é a NK, pesquisa de célula Natural Killer, pessoal. Pesquisa. Beatrice, puxa vida, que legal. Ah, Camila, eu vi a sua pergunta, eu vou responder, tá? Só vou falar na sequência aqui, tá? A estereoscopia. Bom, a Natural Killer, a pesquisa de células NK, ela pode ser avaliada no sangue ou pode ser avaliada no útero, tá? No sangue, pessoal, a gente pode fazer essa dosagem aleatoriamente, mas nós não temos níveis de referência bem estabelecidos. Isso depende de cada laboratório, tá certo? E no útero a gente faz isso por biópsia. Só que, pessoal, mais uma vez,
a pesquisa de NK, que é uma célula de defesa do sistema imunológico do nosso organismo, essa pesquisa ainda precisa ser confirmada. Na prática você faz, doutor Anderson? Quando o casal me solicita, sim. E aí, se tiver alterado, o que a gente faz? Aí existe um antídoto chamado intralípide, tá? O intralípide é um sorinho que a mulher utiliza. Uma vez que ela engravidou, ela vai usar uma vez por mês até 20 semanas. Mas hoje, pessoal, a evidência científica mais confiável que a gente tem documenta que o intralípide não tem benefício comprovado. Então, eu costumo dizer que o sorinho ele acaba sendo um pouco mais de suporte emocional, porque é difícil para um casal que enfrenta o negativo ir tentando sem fazer algo diferente. Tá? Então, temos o sorinho também disponível, mas tem essa particularidade que eu sempre discuto com os casais. Tá? E ainda falando de natural killer, o que está na moda é a pesquisa do tal receptor KIR. O receptor KIR está presente na superfície ali da natural killer do útero. E hoje ele está sendo muito analisado, né, para quem defende a prática, porque quando a mulher, dependendo do tipo de KIR que ela tem, né, ele pode ser a B ou BB, dependendo do tipo de killer, o ideal não é transferir 2 embriões, é transferir um só. Mas esse tipo de informação, pessoal, ainda também precisa de confirmação. Para um caso, por exemplo, de mulheres que recebem óvulo de doadora, né, e embrião formado com óvulo de doador e que tiveram alguns negativos, muita gente tem feito o KIR para ver se realmente colocar um embrião não seria melhor do que colocar 2, só que hoje a tendência mundial é a gente colocar um embrião de cada vez, tá certo? E aí por conta disso a gente acaba dispensando o KIR, tá certo? Samantha Rodrigues Seixas, lembra do meu caso? Descobrimos adenomiose, só conseguimos na 3ª tentativa. Lembro do seu caso, engravidou de gêmeos, engravidou as outras vezes, perdia, sangrava, sofríamos junto, né, Samantha? Mas graças a Deus estão aí firmes e fortes e não deixa de levar os seus bebês lá para a gente conhecer, viu? Quando tudo isso passar, tá bom? Bom, e aí eu vou responder então da Camila a pergunta da esteroscopia, que a Camila perguntou que ela teve negativo e se faz a esteroscopia. Bom, Camila, se você já teve alguma manipulação na cavidade uterina, por exemplo, a curetagem, vale a pena pensar na esteroscopia, porque a mulher pode ter algumas aderências na cavidade uterina, a gente chama isso de sinéquias, e isso eventualmente pode reduzir a chance de engravidar, tá bom? Outras vezes, se na sua ultrassonografia for suspeitada alguma lesão no endométrio, então pólipo, que são aquelas verruguinhas, o mioma submucoso, que é aquele que está dentro da cavidade uterina, se o seu padrão menstrual mudou, vale a pena fazer esteroscopia. Agora, e se tiver suspeita de malformação uterina também. Agora, se você não tem suspeita de alteração, não tem histórico de mudança do padrão menstrual, a esteroscopia pode ser dispensável, tá bom? Às vezes, também já tem isso documentado, fazer a esteroscopia quando você não vê nada pode ser uma estratégia para você analisar indícios de infecção crônica no útero, tá? Mas hoje nós podemos fazer essa avaliação por biópsia com um procedimento muito menos invasivo, muito mais simples, que não demanda internação, não demanda anestesia, tá? Obviamente, Camila, que cada caso tem que ser avaliado de forma individualizada, tá? A necessidade do casal é importante de ser ouvida também, discutida, para a gente ver qual que é o melhor benefício, tá? Bom, então de exames de investigação adicional seriam esses, tá? Se vocês quiserem fazer pergunta de mais algum exame, eu estou à disposição. Olha o que a Jaque Sena comentou. Olá, doutor Anderson. Olá, Jaque. Meu esposo tem oligozoospermia. O que ele precisa fazer? Oligozoospermia, para quem não sabe, é a redução da quantidade de espermatozoides, tá? No ejaculado. E aí, Jaque, a gente tem que avaliar cada caso, não tem jeito. A causa mais frequente de oligozoospermia, ela não é conhecida. Nós chamamos isso de idiopático. Quando nós temos uma causa conhecida, a varicocele, as varizes da bolsa escrotal, seria o principal fator, tá certo?
Mas aí tem que investigar outros fatores. A gente acredita que hoje os hábitos de vida inadequados são um dos grandes vilões que a gente tem na fertilidade masculina. Mas eu foquei muito aqui nas mulheres, por quê? Porque nós homens, mesmo tendo uma redução da quantidade de espermatozoides, obviamente que a gente precisa investigar, precisa tratar, precisa mudar hábito de vida, mas a gente trabalha geralmente com quantidades mais elevadas. Tá? Então, nesse caso, já que precisa avaliar. Se for varicocele, por exemplo, a cirurgia é uma excelente ferramenta, mas aí precisa avaliar o contexto feminino para ver qual que é a melhor estratégia. Tá? Bom, então eu falei que a gente teve o negativo, falei do conhecimento das informações, falei também das perguntas que a gente precisa fazer, falei da investigação adicional e agora chegou a hora de cuidar da gente. Puxa, Cíntia, amém, mamãe de gêmeos, e fiquei sabendo que você está grávida de um terceiro espontâneo. Olha só que legal, pessoal. Vou aproveitar que a Cíntia entrou aqui. Endometriose, novinha, 27, 28 anos, foi para fertilização, baixa reserva ovariana, poucos folículos, poucos óvulos, primeira transferência, resposta longa, foi com 16 dias, o que normalmente ocorre com 12, 14, e engravidou de gêmeos. Tinha uma alteraçãozinha no espermograma, se eu não me engano, e no final está grávida espontaneamente, agora vai ter 3 filhos. Parabéns, que Deus abençoe, viu, Cíntia? Bom, e aí, pessoal, uma outra coisa que a gente precisa ver depois do negativo é hábito de vida. Pessoal, como que a gente vai cuidar de uma pessoa se a gente não cuida da gente? Hábito de vida é importante, tá? É importante para a nossa saúde como um todo. E cada vez mais, se a gente começar a olhar para a saúde do nosso corpo, tudo na vida, todo ele vai melhorar, tá? Então, hoje, os hábitos de vida, nós precisamos do trabalho... Ô, Dayana, obrigado! Já está aqui firme e forte, fez a coleta hoje, Rafaela, obrigado! Bom, pessoal, varicocele, o marido da Cíntia teve. Então hoje tem a equipe multiprofissional que ajuda os casais que estão enfrentando, tá, a dificuldade para ter um bebê. E um dos grandes pilares dessa equipe multiprofissional é a nutricionista. Hoje nós temos profissionais especializados nisso. Hoje a tendência, pessoal, é a gente ter um hábito de vida inflamatório, que é a fonte para muitas doenças, endometriose, ovário policístico, pressão alta, diabetes, obesidade, câncer. Se a gente atuar na redução dessa inflamação, a gente pode ter melhora da nossa saúde como um todo. E a nutrição, ela para endometriose, por exemplo, a gente já tem uma evidência que pode ser benéfica. Para o ovário policístico, nossa, é muito bom. E para a falha repetida de implantação, a gente ainda tem dúvidas, mas já temos informações preliminares que, sem dúvida nenhuma, principalmente se a mulher for obesa, a gente pode ter impactos importantes. Eu tenho, do ponto de vista prático, a Fran é uma parceirona nossa, tá? A Fran tem a Letícia, né, Jatobá também. A gente tem algumas pacientes em comum que a gente está vendo melhoras gritantes, sabe? Então, principalmente quando está acima do peso, mas mesmo em mulheres com peso normal, a gente tem tido respostas satisfatórias, tá? Então, equipe multiprofissional, temos que pensar nisso, tá? E hoje também, pessoal, está em alta a acupuntura. A acupuntura para dor, pessoal, é tradicional já. Melhora muito. Para questões emocionais, pode ajudar também. E agora a acupuntura está em alta também para infertilidade. E por enquanto está um cabo de guerra, tá? Mas nós já temos alguma evidência científica que a acupuntura pode trazer benefício, tá? A doutora Camila Gualda tem mandado alguns trabalhos, algumas informações, tem estudado muito o assunto e a gente tem visto casos em comum com mudanças absurdas. Hoje, por exemplo, eu estava com uma paciente que ela é receptora e nós já fizemos 2 transferências com negativo. Obrigado! 2 transferências com negativo. E ela sempre com endométrio fino para limítrofe, era 6,5, 6,2, 6,8, o ideal do endométrio é acima de 6,5, mas o dela não passava daquilo, e fez a acupuntura agora, pela primeira vez o endométrio foi para 8,9. Nós avaliamos essa paciente na clínica hoje, ela foi com a Camila hoje também, fez o segmento certinho,
e nós tivemos aí essa notícia boa, estamos aqui otimistas que dessa vez eles vão emplacar tudo isso. Tá certo, pessoal? E aí, tanto a nutricionista quanto a acupuntura, eu já ouvi alguns médicos criticando bastante, que isso não vale a pena, que é perda de tempo, que a gente está gastando o nosso tempo. Pessoal, o tempo não é nosso, o tempo é de vocês. A minha função aqui é falar, olha, a ciência documenta isso, a ciência documenta aquilo, mas não sou eu que vou decidir por vocês. Claro, se for algo que vai prejudicá-los, se for algo que vai pôr em risco a vida de vocês, a função reprodutiva, obviamente que a gente tem que bloquear numa conversa. Mas a decisão de fazer os tratamentos alternativos, ela é do paciente. Né? Se vai dar mais gasto financeiro, se vai gastar mais tempo, se vai ter deslocamento, isso é o casal, é a necessidade individual de cada um. A gente não pode tirar essa autonomia do casal. E esse é um erro muito comum. Fujam desse tipo de situação. Tá certo, pessoal? E aí, então, pessoal, esses negativos, eles realmente são desgastantes, mas não pensem que o problema é específico de vocês. Tem muita mulher que começa a se fazer uma autocobrança e começa a se sabotar porque começa um monte de pensamento negativo, que são pensamentos irreais, eles não são verdadeiros. Por exemplo, eu recebi algumas perguntas, né? Falando, doutor, eu estou com muito medo de partir para frente. Não tem jeito, pessoal, nós somos humanos, a gente vive na Terra, nós vivemos no mundo, a gente está exposto a situações que vão nos tirar da zona de controle, vão tirar da zona de conforto. Encarem a infertilidade como uma doença. Quando eu perdi a minha sogra com câncer de pulmão e nós fizemos o que estava no nosso limite. Tivemos que acionar judicialmente para ela usar um remédio que custava 21 mil reais a ampola e o remédio tinha que ser aplicado a cada 3 semanas. Nós lutamos, mas a gente sabia da limitação que nós tínhamos. E ela também sabia com o tempo. E obviamente que tem a sequência do luto que eu vou falar aqui para vocês. Então a gente precisa se expor, mas se expor com prudência. E a prudência exige o quê? Conversa, diálogo, respeito, é uma decisão conjunta. Vocês têm que estar confiantes no profissional que vocês escolheram para estar na jornada com vocês. Se não tiver essa confiança também, pessoal, vocês estão perdendo tempo, né? Porque você está entregando a sua semente mais preciosa, você está entregando o seu sonho, você está entregando a sua intimidade. E se você não confia naquele profissional que você escolheu, aí é complicado. E o médico, ele também tem que perder aquela autoridade. Outro dia eu tive uma paciente que ela queria controlar tudo. E ela acompanhava um profissional, que ele é bem ativo nas redes sociais. E, doutor, porque eu vi isso, porque eu vi aquilo, porque eu falei, você quer fazer? Vamos fazer então. E nós fizemos tudo e ela engravidou na primeira. Né? Ficou inchada, porque foi muito remédio. Mas ela tinha essa necessidade de passar a jornada mais tranquila. Ela tinha necessidade de passar a jornada mais segura. E eu tinha, como profissional da área, que oferecer isso para ela, tá certo? Bom, e aí então, pessoal, para vocês terem uma ideia da importância do negativo no impacto emocional da nossa vida, a ciência, tá? Ela compara o negativo da infertilidade, principalmente quando a gente faz uma FIV, ao luto da perda de um ente querido, com algumas diferenças. Quando a gente perde um parente, a gente tem um velório, tem um funeral, a gente recebe o apoio das pessoas, porque o luto da perda de um ente querido é um luto público. O luto da infertilidade, na maior parte das vezes, é um luto privado. Quando você não conta para ninguém, é você e seu parceiro. Ou é você sozinha, às vezes, porque tem as produções independentes, as mães solos, os pais solos, e aí você sofre calado com aquilo tudo. E muitas vezes você se sente desamparado. É muito comum, e graças a Deus na clínica é uma demanda que a gente tinha, porque a gente tinha a notícia do negativo e não entrava mais em contato com a paciente. Primeiro porque o nosso receio era o quê? Da gente invadir aquele momento de cicatrização da ferida que ficou aberta. É um luto solitário, a Maria Dete falando. Então a gente tinha que dar um tempo para refletir. Mas nós ouvimos o quê? A demanda, a necessidade das pessoas.
e a necessidade mostrou que era necessário entrar em contato. Então hoje nós temos uma profissional que entra em contato e dependendo da necessidade de cada casal, a gente já agenda retorno, o médico liga novamente, né? E a gente fica dentro desse contexto. O luto, pessoal, ele é dividido em fases, tá? Foi uma psiquiatra da Suíça, ela chama Kluber-Kies, tá? Ross, na verdade, Kluber-Ross, acabei de ler aqui porque eu notei que eu não lembrava desse nome. Ela é uma psiquiatra da Suíça e ela dividiu os estágios de luto em fases. A primeira fase é da negação. A Elis Brito, foi assim que me senti na minha primeira tentativa. Hoje estou gravidinha de quase 19 semanas. Parabéns, Elise, que bom que você não desistiu, viu? Bom, e aí então, a primeira fase do luto, quando a gente tem o negativo, é a negação. Aquela negação, principalmente quando é um caso grave, a gente parece não acreditar, por mais que soubesse que tem aquela limitação, né, do tratamento, a gente não acredita. Foi um investimento emocional muito grande, dinheiro que a gente acaba investindo, então tudo isso traz o sofrimento. E logo depois da negação vem a raiva. A gente fica com raiva da gente mesmo, raiva do parceiro, culpa o parceiro às vezes quando é o marido que tem o problema, ou o marido culpa a mulher, culpa o médico, né? Culpa a clínica, culpa o laboratório e sai culpando todo mundo. A raiva é uma forma de você também tirar um pouco do sofrimento, ter um alívio emocional e na maior parte das vezes ela é passageira quando não ocorreu nenhuma atitude mais grave no meio do caminho, tá, pessoal? Então vem negação, vem raiva, depois vem a barganha. E a barganha geralmente é uma troca com alguém poderoso. E esse poderoso, na vida da maioria das pessoas, é quem? É Deus. Então você começa a fazer trocas com Deus. Puxa, se eu me privar disso, se eu me privar daquilo outro, eu acredito que eu vou conseguir. Ou então a mulher ela começa a achar que ela está sendo punida de não ter alcançado o negativo, ou o homem também sendo punido de não ter o negativo, por coisas que aconteceram no passado. E isso, pessoal, não tem embasamento nenhum. Então, o ideal para você tentar aliviar um pouco a barganha é sim buscar espiritualidade, a religiosidade, se aproximar com Deus. É interessante, sim, precisa, tá? Mas ser altruísta vai te dar um pouco mais de sensação de controle, vai fazer uma caridade, vai fazer uma cesta básica, vai entregar roupa para alguém, de repente vai fazer uma oração, vai rezar, aquilo de repente vai te dar a sensação de controle de você também estar fazendo uma coisa boa, tá? Então vem a negação, vem a raiva, vem a barganha e vem a tristeza, que alivia um pouco mais aquele sofrimento, e é a primeira etapa para a gente se recuperar. É a primeira etapa para a gente resolver tudo aquilo, mas se a tristeza ela é muito prolongada, ela evolui para uma depressão e aí a gente precisa de ajuda. E a última fase é a aceitação, é a resolução, é tocar o barco, é entender que o controle não está na sua mão, tá? E que você realmente precisa avançar, precisa agir para poder seguir em frente e virar o capítulo dessa história. Você só não vai alcançar a gravidez se você desistir. E se você deixar de ser realista. Outro dia eu tive uma paciente que ela falou assim, 43 anos, queria óvulo próprio, ok, ela tinha 7 folículos, estava bom, mas expliquei para ela que tinha o plano B, que era óvulo de doadora, que era a estratégia mais efetiva. Ela virou para mim e falou, Dr. Anderson, enquanto você vê folículos neste ovário, eu não vou descansar. E foram 8 estimulações. Ela formou um embrião, não engravidou. Na 9ª, que ela ia começar, ela falou, olha, pensei no plano B, eu vou seguir adiante. Partiu para o óvulo de doadora, na primeira transferência ela engravidou, ia voltar em junho para pegar o segundo bebezinho, mas infelizmente a pandemia mudou os planos. Então observe que cada pessoa tem a necessidade de quando parar no plano A, na estratégia que você está indo, quando mudar essa estratégia, ela precisou de 8. Eu tenho outros casais no mesmo contexto que chegam já direto para óvulo de doadora. O que a gente não pode, pessoal, é ficar insistindo, às vezes, numa estratégia que você já vivenciou algumas vezes. E aí é importante ter essa reflexão para poder virar a página e você seguir na sua vida. Porque a vida não é só... Pessoal, se a live cair, eu não vou voltar, tá? Falta 5 minutinhos. Então, a nossa vida, ela não é só ter o bebê. A nossa vida, ela inclui outros cenários.
vida conjugal, vida profissional, vida social, vida familiar, cuidar da saúde. Como é que está a vida de vocês extra fertilidade? Você está cuidando do seu parceiro? Você está cuidando da sua profissão? Você está indo atrás dos seus objetivos? Quando você tenha negativo, faça uma planilha, uma tabela e ponha lá metas e ponha dificuldades, mas de todos os cenários da sua vida e veja o que você está fazendo para todos eles, porque eles precisam avançar juntos. Hoje mesmo atendi um casal que eles estavam fazendo namoro programado e vieram, doutor, nós vamos congelar óvulos porque a gente está em fase de afastamento, de separação. Nós vamos dar um tempo. Um casal que aparentemente era unido, eu falei, puxa, o processo desgastou vocês, não desgastou? Eu falei, olha, então não tomem decisão agora, porque vocês estão no meio do fogo. Qualquer decisão é precipitada. Ah, Elisbito, doutor, foi você que fez minha FIV. Lembra de mim? Elisângela e João Lucas. Ah, lembro sim, foi gêmeos. Ah, não, é um meninão, ó, você foi nosso anjo. Puxa, obrigado, Elis, obrigado pelo carinho. Eu lembro sim, mas é muita gente, vocês têm que ir lá visitar, viu? A Gisele Carreira, passei por tudo isso as 2 vezes, mas graças a Deus a terceira deu tudo certo. G. Galon, obrigado vocês, estamos juntos, viu? Ricardo Dias, Elisângela Santos, um monte de gente. Bom, vou falar rapidinho outras estratégias, tá? Chorar, sofrer, desabafar, se isolar, façam isso depois do negativo, pessoal. Isso faz parte do enfrentamento, faz parte da superação, faz parte da cicatrização do luto e quem pula essa etapa leva mais tempo para superar essa fase, tá? Escreva uma carta. Já eu vou lançar uma novidade para vocês. Quem se inscrever, mas depois vai aparecer tudo direitinho, vocês vão ter um recadinho do sonho de vocês para vocês de uma outra forma, mas esse é surpresa, tá? Então, retomar a religião, a espiritualidade, escrever uma carta para o seu sonho. Escreve a carta para o seu medo. Isso, a ciência, é comprovado pela psicologia que isso realmente pode melhorar. Busque a ajuda de quem você confia, tá? Seja um parente, seja um amigo, seja uma pessoa próxima, além do seu parceiro, ou se for com um parceiro, desabafem um com o outro, se unam nesse momento, vocês estão buscando aí o fruto desse amor, dessa união. Precisa estar um ambiente de paz, um ambiente com amor, tá? Então cuide do relacionamento, vejam coisas que vocês faziam lá no começo e retomem isso. Era um restaurante, era um hotel, era uma viagem, se possível. Eu sei que a gente está em pandemia, mas busquem esse namoro do início, um filme, um vinho que relembre alguma coisa boa, tá? Reavaliar prioridades e cuidado com pensamentos distorcidos. Eles não são reais. O pensamento que vem na nossa cabeça, muitas vezes ele não pede licença para chegar e muitas vezes ele faz a gente sofrer por antecipação. Então espere acontecer. E se você não conseguir sozinha, busque ajuda do seu profissional médico, especialista ou de um profissional da área da saúde. Tá bom, pessoal? Foi um grande prazer estar aqui com vocês. Obrigado por vocês terem ficado comigo todo esse tempo. Tá bom? E contem comigo sempre. Semana que vem nós temos um novo encontro. Até a próxima semana. Um abraço.